Boa noite. Sejam bem-vindos. Então, que Deus abençoe a todos. Agradecemos Ele por estar de nós aqui. E hoje vamos continuar o estudo de Romanos, capítulo 11. Fomos quarta-feira passada até o versículo 12, hoje vai continuar o versículo 13, se Deus permitir. É grossa, mano. Eu vou pegar um outro chave na porta. Ninguém mais chave. Mas não chave. Um vídeo do outro. Fininha. Eu acho que uma daqui eu consigo abrir essa maiorzinha. Aqui vai ser chave. Ele quer abrir o quê? Isso que é o carregador, a chave. Eu carrego alguma, ficou no bolso. Então oremos. Amado Deus e Pai, agradecemos por mais esta oportunidade que Tu nos está concedendo. E também lembramos de agradecer também e muito pela a chuva que nos deste, pela temperatura, pelo tudo que tem feito em nossas vidas, de sustentado nós até hoje, neste momento. E pedimos em favor deste culto que estamos iniciando, e também pedimos em favor dos hinos que vamos cantar, e a lembrar também das nossas famílias, onde estão todos neste momento, família dos nossos filhos, a lembrar do povo, Pai, que não deseja te servir. Pedimos em favor daqueles irmãos que estão em fraqueza, não estão vindo no culto, faltando, e pedimos àqueles que estão trabalhando. Lembramos que Tu deixaste para nós este ensinamento para nós aprendermos a servir a Ti, deixou a Bíblia escrita, todas as palavras para nós aprendermos de Ti. Em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Então vamos louvar o Senhor.
Qual? 15. 315. Meu terror. Olhando aqui, não sei, eu quero ver, está lá maior, vai lá dentro.
Tudo isso no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Então vamos, irmãos, se Deus permitir, para o estudo de Romanos, capítulo 11, versículo 13. Versículo 13. Todos acharam? Versículo 13, página 1229. Então vamos ler alguns versículos, depois vamos explicando, né? Porque convosco falo, gentios, que, enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério. Alguém não achou? 11, 13. 14. Para ver se de alguma maneira posso incitar ao ciúme os da minha carne e salvar alguns deles. 15. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories, versículo 18, contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Amém. Então, os irmãos, aquele, na outra versão, fala assim, mas é a vós, gentios, que falam. Então ele está falando, é a vós, gentios, que falam. E uma vez que sou apóstolo dos gentios, glorifico meu ministério. O apóstolo Paulo está falando que uma vez que Deus chamou ele para ser apóstolo dos gentios, gentios são os povos estrangeiros, que não são os judeus. Não foi chamado para ser apóstolo dos judeus. Ele é judeu, mas para ele trabalhar, né, para os gentios de fora. Então, e o 14 fala assim, para ver se de algum modo, olha bem, 14, para ver, na outra versão, para ver se de algum modo posso provocar ciúmes nos da minha raça, ele falou, apóstolo Paulo, e salvar algum deles. Então o apóstolo Paulo fez isso, né, pregando para os gentios, foi apóstolo dos gentios, mesmo quando um da casa converte, um da família. Ele prega para a família, ele prega para a família. E a família não quer nem saber, não quer converter. Então, não, deixa a família de lado, deixa para ele, eu vou pregar para os de fora agora. Quem sabe algum de fora que se converte, aí vai provocar ciúmes da sua raça, da sua casa, família, da sua raça. Quem sabe depois pode salvar algum deles. Então, nações que são distintas de Israel, quer dizer, nações que são distintas de Israel, que são separadas de Israel, são separadas, mas são chamadas, um chamado especial de Paulo ao seu apostolado. Então Paulo teve um chamado especial, né, que ele perseguiu tanto a igreja, que nós já vimos isso, sabemos, e vimos, entendemos, e ele depois foi chamado
Na hora que ele estava perseguindo mesmo. Não é algo que você quer contra, mas não reage. Ele é contra, não concorda, não crê, mas deixa para lá. Ele também não vai provocar. Ele não, além de ser contra, ele batia contra e defendia e queria perseguir e prender as pessoas que eram cristãos, né, os discípulos de Cristo. Então, e este chamado para Paulo foi pelo Senhor, o Senhor que chamou ele para este ministério. Ele falou que ele glorificava isso, dou glória a Deus por isso, do apostolado, para ser o apóstolo para os gentios. Ele dava glória a Deus para isso. Por quê? Porque Israel rejeitou este chamado. É para ser Israel o povo que saísse para pregar para os gentios, para pregar para o mundo. Então ficou a igreja no lugar. A igreja de Israel está lá. No final, num dia, aí Deus volta a trabalhar com Israel. Aí vai ter a vez dela. Então, se referindo aqui ao chamado de apóstolo Paulo, e se referindo à mensagem da graça, ele pregava a mensagem da graça, como nós pregamos, né? Que afetaria o mundo todo. A mensagem da graça, a mensagem de Cristo, afetaria o mundo todo. O mundo todo tem que ouvir. Nós não devemos desanimar de pregar, tanto na aceitação como na rejeição. A pessoa precisa ouvir. Agora fica no critério de cada um. Ou ele aceita ou rejeita. Quer dizer que ele rejeita, então quer dizer que ele não aceita, não se converte, não crê, não acredita, né? Então, no que? Na aceitação que levaria as almas para o céu. A pessoa, quando aceitar Jesus, o que acontece ao aceitar Jesus? Ele leva as almas que aceitaram ele para os céus, morar com ele. Então o apóstolo Paulo estava incumbido isso, pregar a mensagem aos gentios, para o povo, e que era o povo que aceitasse a mensagem. Jesus Cristo levava para os céus, e aquele que não for para os céus vai ser condenado. Existem duas moradas depois da morte. Aqui está tudo junto. Aqui estamos vivendo tudo junto neste mundo. Agora, depois da morte, aí tem uma separação muito grande. Uns vai para um lado, vai para cima, e outro vai para o outro lado, né? Então, e leva a condenação eterna, a rejeição. Por enquanto ele tem chance, ele está condenado, a pessoa já nasce condenada, mas só que ela ainda tem oportunidade de virar esse lado, né? De aceitar Jesus Cristo, modificar tudo. Então, aqui no 14, ele fala: para ver se de alguma maneira posso incitar aos ciúmes os da minha carne e salvar algum deles. Então Paulo esperava que Israel pudesse ver as bênçãos do Senhor sobre os gentios, e ao desejar as bênçãos também. Por isso que vai provocar ciúmes. Queria a intenção de provocar ciúmes dele, ficar com inveja, ficar enciumado. Aí ia desejar aquela bênção também dos gentios e salvar as suas almas também, aceitando a Cristo, né? O versículo 14 revela a paixão missionária de Paulo e a soberania de Deus na salvação. Então, Deus é soberano de tudo. Nós não, nós estamos tudo aqui embaixo. Nós não somos nada. Para nós sermos alguma coisa, nós devemos se pôr nas mãos do Senhor, para Ele nos usar. Ele quer nós como instrumento. Não é para nós salvar e ficar sentado, ficar só para mim, pronto. Então, preocupar com as almas perdidas também. Então Paulo, guiado pelo Espírito Santo, assim nós também,
Quem trouxe nós aqui? Devemos ser guiados pelo Espírito Santo, irmão. Devemos deixar Ele guiar nós. Só tem a ganhar. Quem se deixar guiado pelo Espírito Santo, ele só tem a ganhar. Ele pode estar no mundo e pode estar onde ele estiver, mas ele tem que saber que ele está guiado pelo Espírito Santo. Ele não vai se contaminar com o pecado, estando no meio do pecado, porque é o pecador está no meio do pecado, está lá, está no pecado, o pecado está com ele é um pecador, mas tem o Espírito Santo habitando nele, que guia ele, ilumina a mente dele. Então devemos, o cristão deve desejar ardentemente, sabe? Sabemos que nós somos uns compatriotas de Cristo. E aqui os judeus, que esses seus compatriotas de Paulo, judeus, que reconheçam Jesus como Messias, e eles não reconheceram. Quantos hoje não reconhecem Jesus como Deus? Tem muitos. Acho que ele é um deusinho. Isso é um pecado muito... Não tem como falar, irmãos. De diminuir Jesus, de tirar a divindade de Jesus, que Jesus é um Deus pequeno, ele não é um Jeová. Então, aí ele fala no 15, porque se a sua rejeição, falando dos judeus, que Jesus veio lá para eles, então se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, olha bem, rejeição deles é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? A outra versão esclarece mais. Porque se a sua rejeição significa a reconciliação do mundo, qual será a sua aceitação, senão a vida dentre os mortos? Qual será a sua aceitação, senão a vida dentre os mortos perdidos? Se não aceitar Jesus, é um morto perdido, tá? Vai para a tumba, sem ter o privilégio de receber um dia o corpo glorificado, e condenado para sempre, que não tem chance mais, não tem mais oportunidade de salvação, depois que está lá na tumba. Então, a ação de Deus, irmão, é temporariamente apartar a Israel um pouco de tempo, como um canal no final para trazer as boas novas de salvação ao mundo. Foi como um canal, Deus usou. Ela rejeitou e saiu de lá o apóstolo Paulo, os judeus, que eram fariseus, e pronto. E escreveu a terça parte do Novo Testamento. Então, aí, para trazer as boas novas ao mundo todo. Em lugar de Israel, Deus pôs a igreja. Logo em seguida, organizou a igreja de Jesus Cristo. Crucificaram Jesus Cristo, mas não venceram. O povo pensou que ia dar um basta. Vamos acabar com isso. Não acreditaram. O que aconteceu? Jesus crucificaram, mas ele já deixou a igreja dele. Falou para Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra, esta rocha, edificarei a minha igreja. Então já ficou os discípulos. Não mataram os discípulos, não conseguiram. O apóstolo Paulo, que bateu bastante perseguindo para acabar com eles, o que aconteceu? Se converteu no caminho e pronto. Aí trabalhou muito mais. Então quer dizer que a igreja ficou como substituta na obra de Jesus Cristo, que está até hoje. E ela continua até a volta de Cristo. Até a volta. Então ela está aqui. Cada lugar tem uma igreja de Cristo. Tem muitas igrejas de Cristo que nós não conhecemos.
É a igreja de Cristo que está pregando a verdade, está pregando como o Evangelho como ele é, com aquele compromisso de levar a sério a vida cristã. Nós temos que ter a nossa vida compromissada com Cristo, com Deus, aonde nós estivermos. Nós precisamos ter muito cuidado com as coisas que nós fazemos, a decisão que nós tomamos, para poder atrapalhar servir a Jesus Cristo, para não dar mau testemunhos. Quantos estão dando mau testemunho? Aí fica mais difícil pregar o Evangelho, espanta as pessoas, arrisca mais ainda. Também com o propósito de devolver a Israel o restabelecimento e o serviço no início do milênio vindouro, quando vir Jesus Cristo. Aí vai devolver Israel, aí ela vai aceitar, ela vai procurar Jesus Cristo, que Jesus Cristo vai vir. Lá em Zacarias capítulo 13 e 14 fala, os irmãos, lá que ele vai pôr os pés lá no Monte das Oliveiras. Eu estudei bastante, mas não guardo, eu não tenho uma memória, eu tenho que ler, escrever e ler para depois. Um outro dia vamos estudar lá para ver, é muito bom lá, explicando como é que é o fim do mundo, como é que vai lá. Zacarias 13 e 14 fala bem. Então, irmão, quando ela se converter e aceitar Jesus Cristo como Senhor, porque não adianta converter, falar que converteu, mas não aceita Ele como Senhor, quer aceitar Ele como Salvador, mas não quer aceitar Ele como Senhor, como dono, deixar que Ele é o dono da nossa vida. Nós não somos dono. Aceita ou não aceita, Deus, Ele é o proprietário, Ele é dono, Ele vai tirar a nossa vida a hora que Ele quer. Mas só que nós devemos reconhecer Ele como dono. Então, os irmãos, aí pronto. Será? Aí quando ela passar por todo esse processo, será comparada a uma ressurreição dos mortos, mas mortos espirituais, porque quem hoje não tem Jesus, ele está morto espiritual, está vivo o corpo, mas o espírito está morto, não tem vida. Acha que quem está perdido, alma perdida, falar que é vida, isso? Sabendo o que espera para frente, o que está preparado, o lago de fogo, fogo eterno. 16. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. Outra versão diz assim, ó: se os primeiros frutos são santos, a massa também é. E se a raiz é santa, os ramos também são. Onde está a raiz? Em Cristo. Se Ele é santo, se a raiz é santa, os ramos são, os frutos são também é santo. Os patriarcas de Israel, que eram Abraão, Isaque e Jacó, não está se referindo aos atributos pessoais, mas os implementos que Israel foi chamado de Deus para ser separado por Deus para uma tarefa especial. E agora hoje, a igreja, ela é chamada por Deus, separada por Deus, deve ser separada por Deus do mundo para uma tarefa especial. Qual é a tarefa especial da igreja? É pregar o Evangelho. Essa é a tarefa que cada um de nós temos. É da igreja, seja grande ou seja pequena. Ela começou com 12, os 12 apóstolos. Irmãos, que finalmente será realizada. E isso pertence para a obra de Cristo,
A obra de Cristo, por Ele, é o motivo de nós existir. Por causa de Cristo. Nós somos obra-prima de Cristo. A nossa salvação, irmãos. Porque Ele está vivo. Se Jesus Cristo tivesse morto na tumba, aguardando a ressurreição, igual os demais, os santos, profetas, os apóstolos, Maria, todos estão guardando a ressurreição. Se Jesus, o Filho de Deus, estivesse lá, então ele não podia, ele não estava ali, está morto. Então nós estaria tudo perdido. O que nós estaria perdendo tempo? Mas ele está vivo. Eles estão agora mesmo na etapa em que começam a ser devolvidos dos mortos. Então vamos chegar, não estamos longe. Está perto para chegar à ressurreição. Agora, como o irmão Paulo frisou aquele dia, a vinda de Cristo também está mais perto do que quando ele ressuscitou. Naquele tempo está mais perto. Mas o nosso encontro com ele, não como igreja, pode estar perto, pode estar longe. Pela idade que cada um que já temos, isso a idade não vale muito, porque gente morre com 20 anos, menos, né? Outros 70, 90, por aí. Então nós não sabemos a hora que nós vamos encontrar com ele. É fechar os olhos naquele momento. Leia para mim o que está lendo aí. Aí eu ia pregar o Evangelho. Aí eu e pregava o Evangelho. Então, e Deus me preparando, jamais, nunca pensava de um dia ser pastor e estar aqui, pregando aqui. Então, sempre fazendo isso. Sempre ficava no ponto de ônibus esperando. Sempre gostei de estudar, estudando, lendo, e passo o tempo. Então, voltando aqui, o versículo 17. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. A outra diz assim: e se alguns ramos foram cortados, e tu, sendo oliveira silvestre, foste enxertado entre os outros ramos, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira cultivada. Não todos os ramos serão, senão alguns, referindo ao feito que Israel será finalmente devolvida. Ela foi cortada, mas um dia ela vai ser colocada de novo, né? Porém, aí, voltando a falar da igreja. A igreja quer dizer os gentios, sendo os zambuzeiros, quer dizer, falsificados, fosse enxertado entre eles, sendo totalmente contra a natureza. A gente não pegava, irmãos, eu já fiz isso uma vez que eu aprendi. Você pegava no pé de fruta, assim, no pomar, pocã, uma carrida que me ensinou a fazer enxerto. Você descascar assim, onde que tem um olhinho assim, você pegava de outro lá e ponhava a fita bem embaixo. Ali saía também. Podia ser o que for, o pé. É um enxerto. E a igreja foi enxertado também contra a natureza. Zambuzeiro, oliveira brava. Na Bíblia é uma metáfora para os gentios, não os judeus, o falsificado que se enxerta no verdadeiro, que foram enxertados na oliveira que representa o povo de Israel, ou aliança com Deus. Então nós somos esse povo, fomos enxertados. A vida espiritual da igreja, como fala a igreja, é o grupo, né? É o corpo de Cristo, vários irmãos, procede da raiz, que é Jesus Cristo. Procede, quer dizer, vem de lá.
Cristo, ele é o cabeça da igreja e ele é o alicerce da igreja. Quando pergunta para nós, o pastor Antônio costumava dizer assim, pergunta onde está a sua sede, a matriz. Uns falam lá no céu, o céu, a sede de nós. Ele fala, nós estamos fundada nos apóstolos. Estamos na doutrina dos apóstolos. Jesus Cristo, a igreja está enraizada. Tem que seguir a doutrina fielmente. Se pregar que alguém perde a salvação, então não está na doutrina dos apóstolos. Não está seguindo. Se pregar que tem que perseverar até o fim para ser salvo, perseverar na igreja, não é a doutrina dos apóstolos. Jesus deixou bem claro para os apóstolos, bem escrito, que a salvação ela é eterna. Você pode perder o privilégio, galardão, perder bênção. Isso aí não pode ser ter bênção hoje, amanhã era não ter. Mas excluir dos céus, não, porque nós temos o Espírito Santo habitando em nós, é uma parcela adiantada que Jesus deixou. Ele enviou o Consolador, né, que somos comprados, é uma parcela, é um penhor, e o resto do penhor garantia é o corpo glorificado, que é no futuro. Então, irmãos, agora aqui, se não tiver Jesus Cristo, não é nada, não tem nada. Que vale ter tantas coisas neste mundo, a gente ter tanta saúde, tantos bens materiais, tem riquíssimo que seja, mas não tem Jesus, está condenado, perde tudo. O que resolve? Os bens daqui não levam ninguém para os céus. No princípio, Deus deu a Israel, e faz muito tempo, como diz lá no Evangelho de João, capítulo 11, do Evangelho de João, que diz isto: não é para se orgulhar, nem a igreja, nem Israel, porque quem sustenta é o próprio Deus por Jesus Cristo. Se nós somos firmes, é Ele que nos sustenta, através do Espírito Santo e da palavra dEle. Se nós vamos firmes, estamos animados, é Ele que nos sustenta. Aí ele fala no 18, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Ele diz, não te glories contra os ramos, mas se te gloriares contra eles, lembra-te de que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Então quem sustenta uma árvore em pé é a raiz, né? Não é a árvore que sustenta a raiz, vem tudo de lá, sobe tudo. Você põe adubo, as coisas fortificam a terra fértil nos pés, a raiz, ela recebe tudo. Então Cristo que nos dá esse sustento, esse adubo, essa fortificação em nossa alma, na nossa fé, é Jesus Cristo. Então, a igreja não substitui a Israel no plano de Deus, embora a igreja esteja incluída no plano de Deus, vice-versa, ela está incluída. Agora, devido à relação de Israel a Cristo Jesus, a igreja foi enxertada e edificada sobre as promessas de Deus, que primeiro foram feitas a Israel, as quais ainda se aplicam a ela, que um dia serão cumpridas na segunda vinda de Jesus Cristo, que pisará no Monte das Oliveiras em Israel, conforme profetizado no livro de Zacarias, capítulo 13 e capítulo 14.
Sua vinda será um evento visível e glorioso, que julgará os iníquos e estabelecerá seu reinado sobre toda a terra. O local: Jesus pisará no Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. Escrevi aqui, eu tinha esquecido. Zacarias 14:4. Evento: a terra se partirá no meio naquele dia. Olha bem, lá vem com Jesus vindo. E Jesus lutará por Israel, sendo coroado rei sobre toda a terra. Propósito: ele julgará os incrédulos e estabelecerá seu reino de paz por 1000 anos. Pense bem. Visibilidade: sua vinda será vista por todos, incluindo aqueles que o Monanel sei que fala. Quem mais fala? O que o traspassaram. Sabe quem que é? Quem é esses que o traspassaram? Traspassaram que jeito? Ele fala aqui, vai mostrar até eles que estão lá perdidos no inferno, eles vão ver o que furaram de lado com espada, com tudo, que fizeram tudo, até eles vão ver a vinda do Messias. Manifestação: diferente de sua primeira vinda. A manifestação de Jesus vai ser muito diferente da primeira vinda. Não será um evento discreto, quer dizer, discreto é uma coisa discreto, mas sim glorioso, visível a todos. Todos vão ver quem morreu, quem está vivo, não. Aí ele fala: não te glories. Irmãos, nós não devemos gloriar de forma nenhuma. Se nós aprendemos alguma coisa, damos glória a Deus. Se nós não aprendemos, a culpa é nossa, mas glorifica a Deus. Visto que a salvação dos gentios é inteiramente da graça divina, vinda do Senhor. Se é vinda do Senhor, é vinda do céu para a terra. A graça divina vem de cima para baixo. Eles não tinham coisa alguma de mérito, mas que os judeus, falando do gentio, nós não temos mais mérito algum, ninguém tem mais mérito que o outro. Eles não merecem o inferno, como sempre o irmão Félix falava. Tudo foi pela misericórdia de Deus em Cristo. Tudo que nós temos, que nós somos, saber, nós não merecemos. E tem gente que acha que merece, ensina que merece. Se você ser bonzinho, se você for fiel, for um bom esposo, for uma boa esposa, for um bom credor, paga sua dívida direitinho, não mexe com mulher, ninguém, não comete, não bebe, não fuma, etc. Tem aquele pessoal nota 10, vamos dizer assim, né? Mas isso não salva ninguém. Nem que dá o corpo para ser queimado, não salva ninguém. Ninguém tem mérito, o mérito é de Cristo. É isso. Essa aceitação à salvação dos gentios, a Cristo Jesus, foi devido à rejeição dos judeus. Eles rejeitaram e nós aceitamos. Aí que veio para Cristo. Deus já sabe antes quem quer, quem não quer. Deus sabe antes quem vai aceitar e quem não vai aceitar. Deus sabe antes quem quer vir à igreja e quem não quer. Pode arrumar desculpas, irmão. Por isso que eu não pergunto, por que não veio no culto? Para a pessoa não pecar a segunda vez. Porque ele vai falar, não deu para mim ir. Irmão, para nós falarmos que não dá para ir, pense primeiro em Deus. Deus sabe se deu ou não deu. Fala, estou cansado. Olha, isso aí também, canseira demais. Precisa ver, Deus sabe se daria ou não daria. Às vezes, agora se ele está trabalhando,
Aí está certo, é uma justificativa, porque está trabalhando, como é que vai estar lá, vai estar aqui? Se está doente, se ele está ocupado uma coisa, uma necessidade, qualquer um da família, ou que não seja da família, está cuidando de alguém, é diferente. Então a gente precisa ter cuidado, irmão. Ele fala, não deu para mim ir, fala assim, sem pensar, né? Então fique quieto, é bom não falar, porque Deus sabe tudo, sabe? Quem quer, quem não quer. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, falando da rejeição deles por Jesus Cristo. 19. Depois, se o Montanel quiser citar uma poesia, esteja à vontade, irmão. Que eu sei que a pessoa, a gente gosta, eu também gosto também, né? É bem-vinda a poesia, fala das coisas, assim tivesse, né? Mais poeta, é admirável as poesias do Moadelmo dele fazer, né? E deixar, tem que tocar para frente isso, né? 19. Dirá, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado? A outra versão fala, então dirás, ramos foram cortados para que eu fosse enxertado? A igreja deve saber e entender que ela era a segunda alternativa no plano redentor de Deus. A igreja deve saber. Por quê? Olha o Evangelho de João 1, versículo 11. Veio para o que era seu, letra maiúscula, e os seus não o receberam. Quem é seu? Para eles, veio para ele. A outra versão fala assim, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ele veio ao mundo em geral, mas específico aos judeus, que eram os seus próprios seus. Mas os seus próprios servos não o receberam. Ao contrário, mataram-no, crucificando-no na cruz do Calvário. Amém? O versículo 20, vamos deixar para continuar no próximo. Tá bom? Parece que está faltando 10, 20 ou 9 minutos, mas não tem problema. Então fica com essa mensagem, vamos ouvir a poesia, pois vamos cantar o hino, tá bom? Sol da justiça. Nosso Deus endureceu o coração de Faraó, que com rigor castigou os herdeiros de Jacó. Deus, o sol da justiça, ao mundo mostra poder. O sol que endurece o barro faz a cera amolecer. Eu andava sem destino, nunca poderia pensar que meu coração de pedra alguém queria conquistar. Até que um certo dia, vivendo na solidão, Jesus Cristo fez morada para sempre em meu coração. Porque o homem no mundo já nasce sob pecado, e não conhece a verdade, por isso vive enganado. Mas se ele der ouvidos às palavras de Jesus, ele abandona as trevas e quer viver só na luz. Cristo está convidando, venha logo obedecer. O convite é para todos, salvo somente quem crer. Nós que vivemos aqui devemos ter gratidão ao bendito Rei da Glória que nos deu a salvação. Quero sempre obedecer, amando até o fim. Eu não sou merecedor, Deus não precisa de mim. Eu já estou caminhando para a pátria do porvir. Jesus, o sol da justiça, faz o meu mundo
Luzia. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Para um. então. Irmão Paulo termina com uma oração, que Deus nos abençoe, que traga nós sexta-feira aqui, se Deus permitir, você prega, né, da saúde. De oração. Não, a saúde. E eu também lembro do leio domingo, né, que Deus pudesse trabalhar, né, e Deus, eu trabalhei, escrevi, normal. Amém, amém, que Deus abençoe, agradecemos Ele para isso.
noite, muito feita, da chuva, né, que chegou no bar. E agradecemos pela saúde, pela proteção da sua ligada, carinho, por esse pedido da irmã Marinha, Senhor que abençoe, com a sua vontade. Procure sexta-feira, que possamos estar presentes, que o Senhor possa mais uma vez nos usar, com a sua vontade também. Amém. Agradecemos pelo pastor, por tudo que tem feito a ele, a família dele. Amém. E pedimos, né, peço que a casa está trabalhando, e agradecendo por tudo que Jesus fez na cruz por nós, estamos aqui, né, como igreja, e temos essa esperança, essa firme esperança de que Ele vai vir buscar nós para essa igreja um dia,